A gente vai falar sobre autoestima, que é a gente recebeu uma mensagem muito legal de uma paciente, dentre as várias, essa foi muito legal. É assim, porque cada um tem a sua dor, né? Cada um tem o seu ponto fraco e é engraçado que às vezes você está tanto tempo naquela situação que você acha normal. Geralmente 1 ano numa situação você já considera normal, independente. Tem um estudo lá que a gente estava lendo naquele livro, esqueci qual que fala de adaptação hedônica, que você, independente da situação que acontece na sua vida, você em 1 ano está extremamente adaptado e volta a ser tão feliz ou tão infeliz igual você era antes da situação. Um exemplo, fizeram um estudo com quem ganhou loteria, um estudo com quem ficou paraplégico. 1 ano depois de quem ficou paraplégico e quem ganhou loteria, o índice de satisfação de vida do questionário que responderam era praticamente igual. Ou seja, 2 situações opostas e extremas, a pessoa já tinha adaptado. O que acontece é que muitas vezes está incomodado com alguma coisa, ou não se sente suficiente em alguma coisa, que você acha que é normal aquilo. Fala, não sou suficiente. E aí, a gente... Pegando esse texto do Augusto Cury, que eu até printei aqui para falar, isso é tudo introdução, que ele fala que porque quem tem baixa autoestima é intolerante a frustrações, tem baixos níveis de prazer, não ousa, reclama muito e tem enorme dificuldade de se reinventar. Mendiga o pão da alegria, ainda que seja financeiramente abastado. E aí ele fala que, infelizmente, estamos na era dos mendigos emocionais, né? As pessoas elas têm muito e fazem pouco do muito, não fazem mais muito do pouco, né? Então eu acho que isso é uma das características de baixa autoestima, de se sentir insuficiente. Você pode estar no lugar mais top do planeta, você pode estar na casa mais linda, mas se você não se sente bem, você vai fazer pouco daquele muito que está acontecendo, porque você se sente pouco. Porque as pessoas acabam se acostumando e acham que isso é o normal. Elas acham que é normal você ir para uma praia e não tirar a canga. Eu sou uma pessoa dessa. E assim, pra gente é normal, porque sempre foi assim. A cirurgia plástica não deveria existir. Se todo mundo fosse evoluído o suficiente para aceitar, ou então correr atrás, você aceitar seus próprios, aceitar facilmente o envelhecimento, aceitar a flacidez, aceitar mais ainda... As alterações da gestação. Alterações de gestação. E é engraçado que é algo que, se for visto por qualquer outra pessoa que não um cirurgião plástico, não consegue enxergar dessa forma tão bonita, né? Assim, fala assim, como assim essa pessoa agora ela consegue se vestir? Eu tô falando isso por quê? Porque eu sou mulher... E eu já passei por cirurgias, eu posso falar. É algo assim que não dá para explicar. É difícil você entender o quanto isso é libertador. Você entende porque todo final de ano elas colocam um biquíni e mandam mensagem que hoje não tem como você não acreditar que aquilo libertou. Quantas mensagens a gente recebe de hoje eu consigo... A gente recebeu várias esse ano. E cada mensagem eu falava, obrigada pela mensagem. Eu ganhei meu ano com isso. Por quê? Porque é muito mais do que uma cirurgia. Não é só um peitinho, né? A cirurgia bem aproveitada, ela muda os cárceres interiores. Que elas nem sabem que tem. Que elas acham que é normal. Porque depois de 1 ano você vivendo daquele jeito, você acostuma. E uma das coisas que a cirurgia plástica me ajudou foi ter mais empatia com as coisas que eu achava que também eram futilidades. E na verdade, futilidade quem julga não é outra pessoa. Porque nada é futilidade, dependendo do ponto de vista, né? Então as pessoas falam, mas você vai se arriscar, você está tão bonita. Geralmente, quando uma pessoa levanta a voz numa mesa para falar sobre cirurgia plástica, ela tem mais comentários negativos que positivos. Ela, amigo, mas está tão magra, que é um jeito inconsciente de elogiar a pessoa. De certa forma, retrair ela e distanciar ela do sonho dela. Às vezes você vai olhar e vai criticar, vai julgar, falar, nossa, mas ela tá sentindo, eu tô muito melhor que ela, porque tem muito disso também. Mas por quê? Porque ela é ela com ela mesma. Pra mim, um grande exemplo de felicidade, de libertação, eu falo que é a gordinha de fio dental na praia, né? Que ela não tá nos padrões de beleza exigidos pela sociedade. Quando eu vejo algumas mulheres falando do padrão de beleza exigido pela sociedade, não é a sociedade, é ela mesma. Né? Porque cada um tem um padrão e segue. Então quando você vê uma paciente que está fora dos padrões de beleza, ou seja, com um percentual de gordura maior, com mais flacidez, mas ela está felizona, de fio dental, na praia, significa que ela se libertou da imaginação dos vizinhos. Do julgamento. De quem está em volta. Então, a regra de 1/3 vale para todo mundo, né? A regra, tem várias... uma das coisas que me ajudam a, inclusive, fazer esse vídeo é a regra de 1/3. Que 1/3, independente do que você fizer. Não, e pensa na gordinha na praia. 1/3 está olhando e criticando.
Um terço tá morrendo de inveja, falando, poxa, eu queria ser ela e ter essa coragem, eu estaria muito mais feliz. Um terço tá gostando. E um terço... Nem tá olhando. Nem tá olhando. E aquele terço que tá criticando, amanhã ele já esqueceu. Ou seja, 2/3 ou tá nem aí pra você. 2/3 ou tá te apoiando ou tá ok, e 1/3 só que tá falando mal. E pra você que tá bem, se sentindo bem, é a mesma coisa. Vai ter 1/3 falando mal, falar, como é que ela tem coragem de usar essa roupa, né? É igual o post que eu fiz agora. Eu fiz um post lá da mulher entrando no elevador lá com a bundona, um monte de, mas que roupa é essa? Não sei o que lá. Aí, ó. Na verdade é só uma brincadeira, mas assim, é 1/3. Tu fala, vai que roupa absurda, sair assim, o bico do peito, a bunda tá marcada. Cara, beleza, né? Tá de roupa, tem gente que sai sem roupa, né? Então, e 2/3 lá, um terço rindo e outro terço passou, nem comentou. Então, e é muito interessante também em questão de libertações, porque a cirurgia plástica ela te ajuda a libertar de alguns cárceres que você mesmo se impôs, né? Por imaginações, por coisas que na verdade nem são fatos. Existem fatos, algum comentário que você nem lembra que aconteceu há anos, que aquilo, pum, te gerou um pensamento automático negativo, né? E aí você formou uma prisão dentro de você em relação ao seu nariz, em relação à sua orelha, em relação ao seu olho, independente do que seja. Eu acho que isso é uma coisa interessante de ser cirurgicamente corrigida, mas toda cirurgia é uma oportunidade de superação, né? De superação de vários fatores. Então a cirurgia é uma coisa que a gente mexe no corpo, mas que vai ter que ser mexido profundamente. E às vezes acontece isso automático, às vezes a gente precisa se conscientizar disso. A gente ajuda os pacientes nisso, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai tendo cada vez mais experiência, de sempre falar para o paciente se valorizar. Falar, cara, você é a única... e todo o nosso tratamento, né, que a gente fala, a gente nunca foi uma cirurgia, sempre foi um tratamento, né, um acompanhamento de ver aquela paciente se libertando de algumas prisões que ela coloca para ela, né, de superações. Então é uma frase que eu mesmo inventei e coloco no final todas as minhas aulas que eu vou fazer em congresso de cirurgia plástica. A cirurgia plástica ou ela encerra ou ela inicia um processo de superação. Mas existe o processo de superação ali.